Olá, começa agora mais um programa na livraria. E nossa convidada de hoje, Aline Cravo, especialista em indicar livros. E na sequência, como sempre, o nosso sommelier Luiz Escolto. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Aline Cravo, uma especialista em indicação de livros. Seja bem-vinda ao programa Na Livraria, Aline. Muito obrigada, Mário. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje, uma grande honra também. Aline, nós temos aqui alguns livros, nós vamos comentar sobre eles. E um que chama muita atenção e é sucesso em vários campos é O Monge e o Executivo. Muitos amigos nossos, empresários, usa isso como um manual. Sim. E a procura desse livro ainda? A procura é muito grande desse livro, assim, vários anos que o livro está no mercado e mesmo assim é um livro que muita gente procura. Porque ele é um livro bem conceituado, né? As pessoas, elas têm uma certeza que elas vão encontrar algo de qualidade no livro, né? Uma coisa bacana é isso. Tem alguns autores que eles nunca morrem, né? Eles sempre estão ali no mercado e o James Hunter é um deles. Eu lembro bem quando o James Hunter lançou a primeira edição, e essa edição continua até hoje, atualizadíssimo esse livro. E essa reunião que eles fizeram num determinado lugar junto com os monges, isso realmente encanta. É um livro que, quando alguns amigos nossos, empresários, Milana, indica um livro, e eu pergunto, você tem lido muito? Não, faz tempo que eu não leio. Então, leia O Monge Executivo. Aí depois nós temos aqui também o Cortella. Cortella, ele faz parte daquele programa Café Filosófico da TV Cultura. E quando é o Cortella, eu procuro não perder essa oportunidade. Como que está os livros do Cortella no mercado? O Cortella também é um daqueles que vendem muito. O Cortella, legal é que ele não tem só um livro, sim, base. A gente tem esse Não Nascemos Prontos, que são provocações filosóficas, que são procurados tanto por jovens quanto por pessoas mais, sim, de mais idade. Tem o Qual é a Tua Obra também, que foi, acho que, um dos livros que estourou. O Cortella foi por causa desse livro, que também fala de liderança e tudo. E é isso que é legal, ele é um autor que não é um autor de um livro só, ele é um autor de vários livros, e vários livros dele são procurados. Então a procura dele também é muito boa, sempre foi, e eu acho que vai ser por muito tempo ainda. Principalmente esse, qual a tua obra? É uma pergunta direta do título. Eu acho fantástico a escolha dos títulos do Cortella. Ele sempre tenta provocar as pessoas, né? Então, por exemplo, Não Nascemos Prontos, Não Espere pelo Epitáfio, que é outros títulos dele, né? Como já diz aqui o livro, Provocações Filosóficas, ele gosta de instigar o leitor, né? Eu acho que essa é uma das qualidades dele. Falando ainda em livros, você observa que a quantidade de cantores, compositores, músicos, né? Todas as categorias aqui de músicos. E eu costumo perguntar, o músico está focado na música, nas composições. E é comum quando eu pergunto e a resposta é quase a mesma. Que livro você está lendo atualmente? Ele dá uma pensadinha
e responde o segredo. E qual o segredo do segredo para os músicos? O Segredo, ele é um livro que abrange, assim, acho que todas as áreas, todas as pessoas. E por isso que ele é um livro, assim, eu lembro quando ele foi lançado, que eu trabalhava em outra livraria e tinha pilhas do livro e, assim, vendia muito rápido. E a gente ficava com falta e o pessoal procurando, porque ele fala da lei da atração, né? Aquela coisa de você pensar positivo, você pensa que as coisas vão acontecer e essa é a chave para as coisas acontecerem, né? Isso é bem resumido, porque ela dá mais umas dicas bacanas, explica bem, assim, bem bacana. Então é um livro que qualquer pessoa pode ler, porque você, independente da área, né? Você quer ter sucesso, você quer fazer aquilo dar certo. Então você busca o sucesso. Exatamente. E ela foi muito feliz. Qual que é a autora mesmo? Rhonda Byrne, o nome dela. Ela cita vários textos de outros autores também, né? Sim, ela faz algumas alusões a alguns outros autores. Eu acho muito bonito isso, quando um escritor tem essa preferência de citar, às vezes, amigos e tal. Um outro livro que eu até, nos meus encontros poéticos, né? E nas participações que a gente tem em escola, em universidade, eu costumo citar a Clarice Lispector. Clarice, muito querida. E ela tem um texto que diz assim: se uma pessoa fizesse só o que entende, jamais avança um passo sequer. Então aí ela já nesse texto ela demonstra que não há necessidade de você saber tudo. Você precisa saber delegar poderes, não é? Com certeza. Então você, às vezes aqui a nossa livraria, tem pessoas que comentam: Milani, quantas atividades num lugar só? E às vezes eu cito ela, a Clarice, em razão desse texto. Gosto muito dela. Fala um pouco da Clarice. A Clarice, bom, eu sempre gostei de Clarice. Quando eu fazia faculdade, eram, assim, livros obrigatórios para você ler. Clarice estava lá, pelo menos Hora na Estrela, né? Eu acho que a maioria das pessoas das escolas pedem Clarice, porque ela é muito profunda, assim, ela consegue captar, assim, você de um jeito, porque a obra dela, ao mesmo tempo que a história é interessante, tem uma profundidade muito grande naquilo que ela escreve. Eu acho que tem coisas da Clarice que você lê 1, 2, 3 vezes e você vai ter uma interpretação diferente. Ela é um marco, né? Não tenho o que falar. Tinha um professor que ele era especialista na obra dela, estava há 20 anos pesquisando e ainda não tinha conseguido completar, assim, ficar satisfeito. Ela é muito querida, assim, com certeza. E você passa isso para as pessoas, essa sua preferência, essa paixão pela literatura da Clarice. Mas, Aline, você também escolheu aqui o José Saramago. Faleceu recentemente e eu tive o prazer de acompanhar em algumas, porque eu sempre pesquiso sobre esses grandes escritores, e no YouTube, como ele era querido, né? Como os estudantes de todos os níveis gostam do Saramago. E as vendas dos livros após a morte do Saramago tem aumentado? Olha, Saramago sempre vendeu muito bem. Eu acho que mesmo antes da morte ou depois, eu acho que depois que um autor falece, as pessoas acabam querendo conhecer mais a obra, né? Por curiosidade, talvez. Mas Saramago sempre vendeu muito bem. Saramago tem uma escrita diferente e apesar de muitos considerarem um livro meio pesado, porque ele escreve sem vírgula, tudo junto, sem parágrafo, uma coisa meio jogada ali. Fica bem à vontade. Fica bem, é uma fluente, né, a escrita dele. Mas a história é muito interessante, tanto que esse do ensaio sobre a cegueira virou um filme, que o filme também é muito chocante, tanto quanto o livro. E a história dele, ele sempre trabalha sobre o caráter da sociedade, o lado social, né, assim, explora alguns fatores. Então, por exemplo, o que aconteceria se todo mundo ficasse cego? Como seria a humanidade? Né? Enfim, ele cutuca ali algumas coisas, assim, eu acho muito interessante, assim, os livros dele são fantásticos. Tem uns livros que ficam na mente, nossa,
e você constantemente está exercitando determinados escritores. Eu tenho, por exemplo, um que aprendi muito com ele, é o John Maxwell. Sim. O Livro de Ouro da Liderança. Esse livro tem uma história que eu também gosto de contar nos meus encontros, que é sobre o pai dele. O pai dele conta que tinha o dono de uma mula, e ele quis escrever essa mula para competir no derby americano. Aí criou todo aquele burburinho entre os jockeys, aquele comentário que a mula teria chance de competir com puro sangue. E chegou até os organizadores, e os organizadores mandou chamar o dono da mula. E disseram para ele: a sua mula não tem a mínima chance de competir com o puro sangue. Aí ele disse assim: eu sei, mas fará muito bem a ela estar ao lado deles, né? É tão profundo isso, porque você passa a imaginar os seus amigos, né? Os líderes, os empresários. Como é bom você estar ao lado de pessoas informadas. E tudo isso vem através, né, Aline, do conhecimento, dos livros. E a sua participação no nosso programa tem chamado a atenção a facilidade que você tem de fazer resenhas de livros. Por quê? Você leu muito? Li. Eu li muito, leio muito, na verdade. É uma atividade que eu sempre gostei, né? As pessoas, você fala, ler é chato, mas eu adoro. Você vai para um mundo, assim, que é seu e do autor. Você meio que cria esse mundo junto, porque o autor, quando ele escreve, ele imagina o personagem de uma forma, de um determinado jeito. E você imagina de outro, então você junta com o que o autor escreveu e cria um mundo só seu. Eu acho incrível, eu gosto muito de ler. Sempre tive que ler, né? Eu trabalhei em outras livrarias, sempre trabalhei voltada para essa área. Então, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber o que você vai indicar, que tipo de literatura. Eu gosto de suspense policial, o que você tem? Você tem que saber indicar, né? Então, você precisa também ter esse conhecimento. E esses livros chamados de modinha? Eu vejo aqui, às vezes, vocês falando não para o cliente e anotando que assim que chegar, liga para o cliente. Por que vende tanto essa modinha e depois para de repente? Os livros têm um pouco disso também. Às vezes, quando um livro cai assim na boca do povo, digamos assim, todo mundo quer, porque é uma coisa nova que todo mundo está falando bem, então a pessoa fica curiosa para comprar. E tem muitos livros que são modinhas, sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter, eu acho, né? E assim, daí vem livro, sai, e aí todo mundo já comprou, todo mundo já leu, porque nem é todo mundo que gosta, né? A modinha, ela é popular, então as pessoas, de repente, que estão acostumadas com a literatura, às vezes não gostam e não vai comprar. Então quem tinha que comprar já comprou e acabou, e então o livro fica ali porque as outras pessoas não querem comprar, enfim. É complicado esse mercado, assim, sabe? Do modinha. De repente. Porque você não sabe quando começa. Quando começa, o pessoal já vem procurar e você tem que dar um jeito de ter o livro, mas você não sabe quando isso vai acabar. Porque às vezes você fala, eu vou comprar bastante, porque daí fica aqui e vai vender. E aí as pessoas param de procurar. Até a logística é difícil. E recentemente foi esse de pintar. De colorir, do Jardim Secreto, Floresta Encantada. E é engraçado que eu lembro quando lançou, esse era um livro que ele era em inglês, voltado para... Não era nem para adulto, ficava no setor infantil isso. Era para pré-adolescente, enfim. E eu lembro, achei um livro muito bonito, mas nem dei atenção para ele. Aí traduziram o livro não vendeu um monte. Muito. Por quem diria? E aí todas as editoras foram correndo atrás para criar suas próprias versões do livro, porque viram que estava dando certo, né?
E foi assim, uma loucura, todo mundo queria. Hoje em dia a procura ainda existe, as pessoas ainda, nossa, olha, livro de colorir, que legal. Mas já deu uma boa amenizada, assim. Mas eu acho que esse choque aí de novas literaturas, mesmo sendo a modinha, ele pode incentivar as pessoas. Vamos imaginar aí que nós sabemos que no Brasil 2,5% lê. Vamos imaginar que 10% desses novos leitores de colorir gostaram. De repente, descobre esse tipo de literatura. Aí serão leitores para sempre. E aí realmente vão encontrar o que eles procuram. A motivação, o comportamento, a maneira até de você presentear alguém. Sim, Quando eu indico um livro aqui, normalmente é amigo que vem procurar. Passa por vocês, mas quer falar comigo. E eu acabo indicando um livro. E às vezes eu mesmo estou nessa festa. E eu vejo o livro lá no meio dos presentes. E o burburinho. Nossa, ele ganhou um livro. Quem deu o livro? Então, o livro acaba sendo esse presente que brilha, não é? Sim, com certeza. Mas, Aline, você vem de outras experiências, de grandes livrarias. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, na capital. Na verdade, eu nasci em Diadema, divisa ali com Grande com ABC? São Paulo. Grande ABCD, né? Porque ABCD. não é de Diadema, mas é ABC. Minha vida foi toda por lá. É uma cidade muito bacana, assim, é muito diferente. Tem muito cheio, tem muita gente na capital de São Paulo. É incrível como tem gente. Mas é uma cidade bem bacana. É uma cidade industrial ali. Então, aí você estudou aonde? Bom, eu fiz até o ensino médio numa escola em Diadema mesmo, era uma escola pública. E depois eu comecei a estudar, eu fiz o inglês por 6 anos. E fui para a parte de tradução e interpretação de texto. Porque eu gostava de inglês, gostava de literatura, então é uma coisa que juntou um pouco das duas coisas e eu me formei nisso. Então, para trabalhar com traduções. Então, eu acho que foi aí que me deu, assim, ainda mais conhecimento sobre... Porque eu tinha que ler muito na faculdade, assim, a gente lia uma média de uns 2, 3 livros, assim, às vezes por 2 meses, no período de 2 meses, a gente tinha que ler uns 5 livros, era uma, assim... É uma pergunta que acontece muito aqui com meus clientes e amigos. Ilane, você é um vendedor de livros. Você lê? Leio. Eu leio 3 livros de uma vez. Eu deixo, às vezes, perto da minha cama, eu deixo no sofá. Mas como ler 3 livros? Porque eu gosto de ficar viajando no pensamento. Às vezes eu estou com uma história lá do Egito. Às vezes eu estou viajando aqui para os Estados Unidos. Os personagens são encantadores. Todos esses personagens acabam virando amigos da gente. Você passa a viver intensamente essas emoções. Portanto, eu não vou parar de ler nunca, porque a leitura me faz muito bem. Aí tem uns que dizem assim, eu não consigo ler. Você acha que essa pessoa que não consegue ler, pode ser que a escolha do primeiro livro fez com que acontecesse isso com ele? O primeiro livro marca a gente, né? É um livro que vai abrir tua visão para aquilo, o que é a literatura, né? Então, com certeza, às vezes o primeiro contato que a pessoa teve com o livro foi da escola, que a professora obrigou a ler, e aí já vai com aquele pensamento, o livro vai ser chato, não vou gostar. Enfim, eu acho que, claro, que todo mundo tem uma certa... Às vezes as pessoas têm uma dificuldade para se concentrar na história, para se envolver com aquilo, né? Mas isso tudo é prática também. Às vezes a gente está lendo e não consegue se focar, mas é tudo prática e... É o hábito, né? O hábito, porque a leitura é uma coisa incrível, assim. Eu tenho vários livros
que eu tenho como verdadeiros catálogos que eu uso, como seja na vida pessoal ou na vida profissional. Não vivo sem os livros. Mas me diga uma coisa, você passou por algumas livrarias Sim. na capital, fala um pouquinho. Foi diferente, acho que o público é diferente. Eu trabalhei em uma no aeroporto, era um tipo de público, trabalhei em uma em um shopping, era outro Qual que é tipo o de nome público. das livrarias? Do shopping foi a Livraria Cultura, foi a que eu mais fiquei praticamente 3 anos, se você somar toda a minha experiência lá. E a do aeroporto, eu não vou lembrar o nome, você acredita? Foi uma experiência rápida, eu não me identifiquei muito. Uma passagem rápida por Foi ali. uma passagem Depois da rápida. cultura ou antes da cultura? Foi antes da cultura. Ah, tá. Foi uma experiência assim, o pessoal do aeroporto, eles vêm, eu quero um livro assim, pra ler rapidinho, qualquer um serve, me dá logo e eu quero ir embora, assim. Entendi. E aí você não tem aquele contato com o cliente, você não tem aquele prazer de vender uma coisa que você gosta. Eu acho que é isso que eu não curti muito. Na cultura foi... Bom, a demanda de cliente lá era muito exigente, a gente tinha que realmente conhecer, porque senão você não vendia. Os clientes, sim, e todos os vendedores de lá têm um conhecimento muito grande de literatura. A gente se especializava por área, eu ficava mais na área infantil, já fiquei na parte de literatura também, mas eu era da área infantil. Então tinha mãe que chegava, eu quero um livro assim, 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 cadê? E você tinha que saber. O cliente era muito exigente, mas foi uma experiência que me enriqueceu muito. E por que esse embarque de São Paulo para Marília? Bom, eu tenho família aqui, meu pai é daqui, e porque eu queria fugir um pouco daquela loucura de São Paulo. Entendi. Você ficava muito estressado e, na verdade, assim, não só com o trabalho, a questão de você, eu levava umas 2 horas para me locomover da minha casa para o trabalho e vice-versa, assim, sabe? Com trânsito, ônibus lotado. Mas porque era um lugar muito violento, você saía de casa com medo de ser assaltado no meio da rua. Sim, eu gosto de São Paulo, eu não vou falar mal de São Paulo assim também, Nasceu né? Nasci lá, cresci lá, me formei lá. E eu gosto muito da cidade, mas tem uns pontos negativos muito grandes. E pra mim, pesando ali os pontos negativos e os positivos, eu preferi trocar de áreas. Que bom que você veio para cá. Foi muito bom conversar com você, Aline. Eu acredito que nossos telespectadores vão gostar muito das suas informações, de ser tão jovem e tão informada. Muito obrigado por você ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, para mim foi um imenso prazer falar aqui das coisas que eu mais gosto, são os livros. Para mim foi uma experiência fantástica. Parabéns. Conversamos com Aline Cravo, uma especialista no campo da literatura. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escoto e estou aqui para te apresentar algumas novidades do mundo do vinho. Numa sequência de alguns encontros, tenho abordado um tema muito importante, que são notas em como se pode avaliar o corpo do vinho. Já dissemos que o corpo do vinho se traduz em textura, em viscosidade. E hoje eu pretendo te trazer alguns elementos que estão associados, alguns elementos que estão atrás da formação desse corpo, lá onde ainda o vinho é uva, exatamente lá no vinhedo. A questão da exposição à luz do sol, que tem íntima relação com a questão do amadurecimento da uva, são fatores primordiais e que estão associados à definição do corpo do vinho. Poderíamos traduzir essa conversa dizendo o seguinte: quanto mais doce a uva, mais encorpado o vinho. Eu já comentei sobre isso com relação ao teor alcoólico. Quanto maior o teor alcoólico, também maior e melhor o corpo do vinho.
Uma questão geográfica. Algumas regiões mais quentes e mais ensolaradas vão gerar frutos mais doces e mais maduros, né? Só para a gente ter uma noção no planeta, eu estou falando de Califórnia e Austrália, que vão gerar vinhos, portanto, mais robustos, mais encorpados, enquanto que França e Alemanha, ali são vinhos de corpo mais leve, são menos encorpados. Agora, com relação às uvas, como é que poderíamos entender essa questão do amadurecimento, né? Uvas brancas, especialmente a Chardonnay e a Viognier, são uvas mais doces, pelo menos em relação a Sauvignon Blanc e a Pinot Gris, né? Que embora tenham mais corpo, mas também são uvas mais doces. Agora, como é que funciona isso nas uvas tintas, nas principais uvas tintas? É o caso da Cabernet Sauvignon, a tinta mais consumida no mundo. É o caso da Syrah ou Shiraz, da Zinfandel e da Nebbiolo, né? Estas estão associadas a um teor alcoólico mais elevado. E aqui eu te diria o seguinte: o vinho está mais encorpado se o teor de álcool está mais elevado. Agora, este vinho mais encorpado vai harmonizar com qual comida? Já é unânime entre os especialistas, nos restaurantes, na hotelaria, dentro da gastronomia, de que um vinho, quando tem um corpo mais elevado, ele está mais encorpado, mais alcoólico, este vinho, ele requer uma comida com um pouco mais de gordura. Aqui vão entrar as frituras, aqui vai entrar, né, aquela picanha um pouco mais gorda, né? Este sabor dessa gordura, ainda que você consuma pouco dessa gordura, com este vinho mais encorpado, vai se traduzir numa experiência maravilhosa. Faça o teste. Encontro você no próximo encontro. Muito obrigado. Os vinhos indicados por Luiz Escolto. Quanto conhecimento! O vinho de Velho Mundo, Novo Mundo, as delícias, os aromas, sempre aqui na livraria, indicado pelo nosso sommelier. E a nossa entrevistada? Quanto conhecimento, que trajetória maravilhosa em termos de livros, suas indicações, suas resenhas, uma entrevista realmente fantástica. Mas hoje eu quero falar da nossa revista. Você pode retirar a nossa revista aqui no balcão da livraria. E eu também convido você para acessar o nosso site, milane30horas.com.br. Agradeço a sua audiência. Convido você para a próxima semana com mais um programa aqui na livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer